Olá, amigos! Estamos aqui no Nota Terapia para mais uma nova série. Dessa vez a série é Histórias Extraordinárias, Histórias Engraçadas ou Histórias Bizarras dos Livros. Nesse primeiro encontro de histórias bizarras, eu estou recebendo aqui a Yasmin, né? Que contou um relato surreal, Yasmin, de uma Bíblia assassina, é isso? Isso, é uma Bíblia que estava agindo pelo outro lado da fé, né? Uma história espiritualizada. Pois é, Luiz, teve uma situação aí bem engraçada, bem complicada de se lidar também, né? Porque houve uma época, há muito tempo atrás, que eu era catequista, né? Tudo bem que isso não faz sentido nenhum hoje em dia, mas eu já fui. Você E tinha quantos aí... anos na época? Oi? Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 16 anos, 15, 16 anos, né? Então, eu frequentava muito a igreja, enfim, né? E depois que eu crismei, eu acabei tendo essa vontade de ser catequista, né? Aí eu tinha uma turma gigantesca, assim, tinha 28 crianças ali na faixa dos 10, 11 anos, né? Todas reunidas lá, bem bonitinhas, orando, só que não, né? Aí a gente tinha o costume de utilizar o livro da catequese mesmo, mas também eles eram orientados a levar a Bíblia toda vez, porque, óbvio, né, a gente fazia o estudo do Evangelho e tal, né? E aquele dia em específico a gente ia estudar alguma coisa relacionada à Páscoa. E aí eu juntei eles, me organizei, juntei eles em duplas, né? Mas deixa E eu aí, entender. Você, oi, você reunia com eles uma vez por semana para. isso. Era aos sábados de manhã? Quando eu fiz era Não, sábado de manhã. eram quartas de tarde, assim, finalzinho da tarde. Aí eles saíam do colégio, aquela bomba, assim, né? Meu Deus do céu, quero ir Cheio de para casa, energia mas depois de comer churros. sim, todos suados, um aroma sensacional de pré-adolescente, pós-educação física, né? É uma maravilha. Aí era quarta às 5:30 da tarde, e aí Mas eles era da se... escola, porque é uma coisa interessante saber, porque às vezes tem muitas crianças que são obrigadas a fazer e estão ali contra a vontade, mas ou elas queriam, estavam engajadas na coisa. Então, né? Na verdade, assim, se for puxar toda a história de quando eu dei catequese, é uma coisa longa e tem muita história para contar, né? Porque como eu era mais jovem, eles gostavam de ir na catequese, até porque eu puxava outros assuntos com eles, sabe? Quando eu via que eles não estavam muito afim, eu largava as coisas de lado, largava a Bíblia de lado e falava, ó, galera, sobre o que vocês querem saber hoje? Sobre droga, sobre sexualidade? O que vocês querem saber? Perguntem para mim o que vocês não perguntam para ninguém. E aí a gente se sentava em círculo, né? E eu respondia tudo que eles queriam saber abertamente. Então eu acho que eles curtiam mais porque era uma coisa diferente, né? Então teve duas Mas vezes. nem isso impediu o Não, caso nem de isso impediu a desgraça, claro que não, né? Porque quando a gente para de prestar atenção no que eles estão fazendo, eles mostram o seu habitual lado pré-adolescente, que é possuído pelo demônio mesmo, a gente sabe que sim, né? Então, 5:30, galera toda doida depois da escola, né? Falei para eles levarem a Bíblia especificamente aquele dia, porque a gente ia fazer uma atividade relacionada ali à Páscoa, né? Aí, assim, como sempre tem aqueles que não levam, eu decidi reunir eles em duplas, que daí quem não tivesse podia, né, consultar do coleguinha. Mas a maioria tinha, enfim, né? Aí sentei eles em duplas, falei, ó, galera, escolham aí. E sempre tem a galera do fundão, óbvio, né? Para 28 crianças, tinha um fundão bem representado. E aí eu falei, ó, Até porque pessoal, não dá para criar muito bem uma sala sem fundo, né? A não, sala não tem como, não tem como deixar a arquitetonicamente. parede. Talvez se eu tivesse pensado na ideia da sala em círculo, talvez tivesse sido melhor, mas não foi o caso, né? Mas o problema também é que a Bíblia é um livro pesado, né? Aquilo ali para virar. Não é uma cartilha É de muito fácil, alfabetização né? que tu dá só um Existem tapa. as armas leves de curto alcance, como o Novo Testamento Azul, que é aquele pequenininho, né? Mas sempre tem o Cristo que leva a Bíblia do tamanho de uma Bíblia mesmo, que é gigantesca, uma enciclopédia, né? Uhum. Então, eles sentados lá juntinhos e eu me virei para o quadro, expliquei para eles, ó, pessoal, nós vamos fazer a atividade e eu vou passar aqui qual vai ser, né, o capítulo aí e os versículos que a gente vai estudar. E eu tinha percebido um burburinho ali no fundo, né, de dois meninos que eu falava, ó, a minha Bíblia é mais bonita. Daí eu, não, mas a minha é melhor. Ai, mas a minha é organizada assim. Ai, mas a minha é assim assado. E daí Ai, mas até hoje... a minha tem mais Deus. A minha Deus abençoou mais. A minha é abençoada, a minha tem um pedaço da batina do Papa, e assim vai, né?
Tinha um até que tinha, sabe aquelas bíblias que tem zíper ao redor? A minha tem capa de zíper, né? E virou, assim, um desfile de bíblia no fundo da sala. Mas, assim, coisa de criança, né? Acabei nem prestando muita atenção nisso, né? Só pedi silêncio e virei pro quadro. Cara, eu tava assim, não terminei Eclesiastes, né? Fiquei no Eclê, né? No Eclê eu escutei tum, assim, né? E né, aquele berro. Ai, meu Deus, aí eu virei assim, gente, o que aconteceu? Já vira devagar, né? Já vira devagar. O Pedro me deu com a Bíblia na cabeça, né? Gente, o menino tinha um corte na testa, assim, ó, daqui até aqui. E aquilo sangrava, sabe? Aí, assim, né, só para dar a característica da arma, era aquelas Bíblias quadradinhas, bem grossas, né? Com a capa dura, e ele deu com a ponta. Aquela Sabe o que é pontudinha, assim? Sim, aquele cantinho infernal, né? Ele pegou bem assim, ó, tá, né? Ai, senhor. É tipo quina de mesa. Aquilo é tipo quina de mesa, deve doer muito. Sim, sim, e assim, com certeza motivado pelo ódio, né? Deve ter perdido no concurso de Bíblia mais bonita, né? Então, movido pela inveja, pela luxúria e pela ganância, resolveu que ia se vingar da pior maneira possível. E assim, o complicado é, né? Quando é a gente que está dando a catequese, a gente fica, eu acho, né, sempre com aquela sensação que tudo que você fizer ali é um pecado. Se você der risada numa situação dessa, tu tá carimbando o teu passaporte pro inferno, né? E eu não podia rir, mas a situação foi maravilhosa. Sabe o desenho do Pica-Pau, assim? Você não acha que esse menino estava dando sangue para Jesus? Eu acho que sim. Eu acho que ele teve ali um momento de redenção, né? Sangue de Cristo, literalmente, né? Foi arrancada a força, mas o propósito foi cumprido. E mas o que você fez? O que você fez? Você pegou a criança, levou para costurar, então, e aí deixou as outras crianças lá? Sim, na verdade eu falei, ó, você tá parecendo Jesus com a coroa de espinho. Não, brincadeira. Na verdade, assim, eu fui olhar a situação no corte e, assim, não era um corte muito superficial, né? Já deu um calombo, assim, a cabeça da criança ficou toda roxa, e o outro, assim, claramente não estava arrependido, porque estava chorando de coleguinha, assim como os convivas, né? Daí, a igreja onde eu dei catequese tinha uma secretaria onde ficava o frei e as mulheres da pastoral da saúde, enfim, né? Aí eu desci lá com a criança com um maço de papel higiênico, segurando, estancando, né? Desci com ele. E aí eu falei assim, então, o que acontece? O Pedro se machucou. Como que o Pedro se machucou? Aí sabe quando fica risada na garganta, você fica... Ele levou uma bibliada. Assim, sabe? Desse jeito. Aí até explicar que o coleguinha tinha batido nele, que eu tava de costas, que eu não via a situação acontecendo e tal, né? Assim, eu tenho uma leve sensação que eu escutei uma risadinha do Frei sentado lá no cantinho, sabe? Só aquela. Mas, assim, é uma sensação, não posso confirmar, tô tentando tê-lo como álibi, né? Pode ter sido um pigarro. Pode, não, com certeza, né? Com certeza, né? Então, assim, a gente pode dizer que a palavra de Deus foi incutida no menino, a força, né? Querendo ou não. E, enfim, foi isso aí que ocorreu. Tem várias histórias de livros, mas essa eu acho que é a mais engraçada, porque todo o contexto não permitia que fosse tão engraçado, assim, mas foi muito e ficou sendo comentado durante muito tempo, né? E o engraçado dessa história é que depois não tem mais como você proibir as crianças de levarem a Bíblia, né? Pois então... Porque você não vai proibir a Bíblia numa aula de catequese, então a Bíblia vai continuar sendo constantemente uma arma que pode ser utilizada contra o amiguinho da catequese. Com certeza. A partir daí, a única coisa que podia ser feita é só permitir bíblias com capa mole, né? Ou com aquela folha, sabe? Aquela folhinha de papel manteiga que não agride ninguém, que ela faz flom, assim, se você pega. Teria que ser dessa maneira, né? Você não tem tesoura só para criança? Guia de sobrevivência para a Bíblia. Capa de cantos arredondados com papel jornal, né? Por quê, prof? É uma longa história, né? Já aconteceram coisas aqui nessa Mas igreja. foi por isso que você parou de ser catequista? Você foi demitida da sua profissão de catequista? Não. Esse não foi o seu fracasso nessa carreira? Não, eu tive fracassos muito piores. Não, brincadeira, né? Na verdade, assim, isso acontecia muita coisa e eu acho que isso, querendo ou não, é uma ocorrência comum. Como eu falei, né? O pior é o contexto. Porque numa sala de aula normal acontece de tudo. Eu, como professora, já vi um colega furar o outro com uma piseira. Só que é uma sala de aula normal, né? Ali você não espera que isso aconteça, mas óbvio que vai acontecer porque são as mesmas crianças fazendo as mesmas coisas de criança, né?
eu deixei de dar catequese porque chegou um momento que eu percebi que, como é que eu posso dizer? Não sei, isso é um posicionamento meu, né? Uma certa hipocrisia por parte da religião em si, entre muitas outras coisas, né? Porque essas crianças que eu atendia, elas vinham de diferentes bairros e de diferentes situações sociais, e elas, como elas tinham essa confiança em mim, que elas sabiam que elas podiam me contar tudo, eu acabava ficando sabendo de coisas que eu acho, particularmente, que a igreja podia se posicionar a favor, mas nunca se posicionou. Por exemplo, né? Eu tinha um aluninho que uma vez chegou para mim e falou: catequista, o meu pai tá batendo na minha mãe. Eu posso orar por eles e vai resolver? Sabe? E o que tu fala para uma criança nessa condição? Eu só falei: olha, sim, hora que vai ajudar, lá no fundo sabendo que não era isso que ia resolver, né? Criança que vinha e falava: bah, hoje eu não comi nada, prof, não tinha pão em casa, sabe? Que embora a minha cidade ainda seja muito pequena, e tem muita gente que acha que não existe pobreza, existe, sabe? Existe sim, só que ela não é tão vista, né? E entre muitas outras coisas, eu acabava levando essas situações para a secretaria da igreja, acabava levando essas situações para as outras catequistas e se abonavam de resolver, né? Ficavam naquela coisa: ah, mas o que a gente vai fazer? Mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu acho que hoje o papel da igreja, como um papel social, é muito interessante. Tem igrejas aqui na minha cidade que fazem um papel social muito legal. E essa, em particular, eu acho que não estava cumprindo, por uma questão mesmo assim de querer se isolar de um problema que estava ali dentro, né? Então, não adianta você ensinar para a criança quando é a Páscoa e o que ela significa, se você não está ajudando aquele ser humano em particular, né? Aí eu mesma quis desistir, inclusive passei por outras religiões, né? Saí do catolicismo já tem muito tempo. Embora tenha sido uma experiência que me agregou muito, é algo que eu não tornaria a fazer por esses motivos, né? Entendo. E Pedro, como está Pedro hoje? Está com uma cabeça Pedro, boa? Pedro tem uma Pedro cicatriz? desenvolveu um calombo na testa que nunca foi, né? Enfim, eu não tenho mais contato com a maioria dessas crianças, né? Até porque, de fato, na época elas eram crianças e ainda não tinha essa questão do WhatsApp e tal, grupo, enfim, né? Não era algo muito costumeiro. Mas, assim, as poucas crianças que eu ainda vejo e que me reconhecem, que às vezes vão onde eu trabalho, catequista e tal, né? Eles sempre lembram com muito carinho, assim, vêm, conversam, abraçam, falam: olha, eu gostava muito da catequese e tal, que pena que você saiu. E os que eu conheço hoje tem, inclusive, um que virou seminarista, que foi Que estudar no legal. CEPAD. Uhum, Mas bem eu acho legal que a mesmo. gente devia fazer uma jornada para tentar encontrar Pedro, para Eu Pedro também contar o acho. seu lado da história do dia que ele levou uma Bíblia. Então, se É, você estiver assistindo, Pedro, por entre favor. aqui, deixa o comentário a alguém, porque a gente precisa achar Pedro. Yasmin, muito obrigada por você conversar com a gente nessa nova série. Espero que você veja quem está aqui, olha só. Ai, meu Deus, Chicozinho! Ele Chicó, está fuja da aqui. Bíblia. Se você vir uma, saia da frente, porque a chance de você levar uma bibliada é muito grande. Pois é. Muito obrigado, tá? E aí a Obrigada. gente encerra essa série aqui. E que você tem. E se você tem alguma história sobre a Bíblia, uma história interessante para contar, deixa aí nos comentários que a gente vai abrir para mais histórias. Isso aqui você pode estar vendo no YouTube, pode estar vendo no Facebook ou pode estar ouvindo no podcast. Então, um grande abraço, Yasmin, um beijo, um abraço para todo mundo e até mais. Obrigada. Até mais.